Gênesis capítulo 3, amém? Como tudo começou, não é? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só a sagacidade do inimigo das nossas almas. Ele estava falando algo que Deus havia falado para a mulher, só que com um acréscimo. O inimigo ele não precisou acrescentar muita coisa para poder ludibriar a mulher e, consequentemente, ludibriar o homem. Apesar de Deus ter dado a ordem para o homem, para Adão, a Eva estava presente e a Eva ouviu. Tanto é que na resposta da Eva, com a resposta que ela diz: não, o Senhor disse que toda árvore do jardim nós poderemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, nela nós não comeremos nem tocaremos nela. Então Eva estava presente. Embora não tenha sido dada a ordem diretamente para ela, mas ela ouviu o que Deus tinha feito. Ou seja, ela, por isso ela poderia ser julgada, por isso ela poderia ser condenada sim, porque ela sabia, ela tinha conhecimento do que ela estava fazendo e do que era para fazer. Ela tinha conhecimento do que era para fazer e ela fez exatamente o contrário do que era para fazer. E como é que o inimigo trabalha na sua sagacidade? Ele acrescenta coisa muito pouca, ele acrescenta coisa muito pequena na palavra do Senhor, para que dessa forma ele consiga desvirtuar o entendimento que nós temos da palavra do Senhor. E esse é um problema seríssimo. Eu não vou dizer talvez não, esse é o problema mais sério na história da igreja atual. E quando eu falo igreja, eu não falo só da nossa denominação, estou falando de igrejas de modo geral. Nós vamos encontrar muito charlatanismo, nós vamos encontrar muitos falsos profetas, nós vamos encontrar pessoas que estão supostamente fazendo parte de uma igreja que não é igreja. Muitas pessoas que estão fazendo parte de uma igreja que não é igreja. Aquilo que muitas pessoas chamam de igreja, que o Senhor Deus nunca considerou igreja, porque a igreja ela não é definida por um conceito. A igreja ela é definida por uma relação que nós temos com a palavra do Senhor. Mas hoje esse é um dos maiores problemas que nós temos na história da igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. Ora, o próprio Senhor Jesus falou isso. O próprio Senhor Jesus falou algo muito interessante e nós precisamos atentar, exatamente falando sobre o sermão escatológico lá de Mateus capítulo 24, me parece que o versículo 24, ele diz que nos últimos dias, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. E como é que nós somos enganados? Nós somos enganados com a palavra de Deus, até os escolhidos, porque se tem uma forma de você, digamos assim, flagrar um cristão, é com a palavra. Não foi assim que foi feito com Daniel? Qual era o pecado que poderia encontrar com Daniel? Olha, aí eles comentaram: nós não vamos encontrar pecado nele, senão ele serve no Deus dele. Em outras palavras, não poderia criar um decreto, e esse decreto iria exatamente de encontro àquilo que Daniel estava fazendo. Vamos colocar algo que ele está fazendo, porque se a gente colocar no decreto algo que ele está fazendo, vai ficar fácil pegar ele. Então vamos colocar que o homem não pode se prostituir, porque o homem que se prostituir, esse vai morrer. O homem que prevaricar vai morrer. O homem que mentir vai morrer. Não, o homem que adorar o seu Deus naquele momento. E era aí onde era fácil de pegar Daniel. Então foi exatamente aí onde eles pegaram Daniel, porque encontraram Daniel adorando o Senhor, ele não abria mão disso. Mas como é que a gente vai adentrar o coração de um bom homem na igreja, de uma boa mulher na igreja, de um homem bem intencionado na igreja, de um irmão bem intencionado na igreja? Onde é que a gente vai penetrar o coração desse irmão? Vai oferecer para ele prostituição? Vai oferecer para ele qualquer outra vaidade da alma humana, senão
o engano da palavra do Senhor é exatamente aí, né? A pessoa que está com vontade de servir a Deus, a pessoa que está determinada a servir a Deus, ela vai ser enganada com a palavra de Deus. Irmãos, nós temos igrejas cheias, superlotadas, e pessoas levantando as mãos e supostamente adorando o Senhor, não é? Louvando o nome do Senhor, cantando os hinos que nós cantamos, lendo a Bíblia que nós lemos, tendo mais estrutura do que a que nós temos, mas na oração não tem passado do teto e tem sido culto de Caim, porque não tem sido um culto que o Senhor aceita por conta do enxerto da palavra do Senhor. O inimigo só colocou aqui uma palavrinha. O que é que ele diz aqui para ela? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Ora, o Senhor não falou isso. De toda árvore do jardim comereis. É verdade que não comereis de toda árvore do jardim? Não. De toda árvore do jardim comereis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comereis. Então o inimigo começa a trabalhar no nosso coração, aqueles que têm comunhão com Deus, porque Eva e seu esposo tinham comunhão com Deus, tá certo? Aqui nós não estamos falando de uma pessoa que está errante no mundo, a pessoa que está no mundo das drogas e tal. Aliás, essas pessoas são muito mais fáceis de trabalhar. Uma pessoa que está mergulhada na prostituição, que está lá no prostíbulo, não é? Uma pessoa que está lá no presídio, que cometeu crimes absurdos, essa pessoa é mais fácil de nós trabalhar. Nós precisamos observar que aqui o inimigo está trabalhando de pessoas, está tratando da vida de pessoas que têm comunhão com Deus. Pessoas que têm comunhão com Deus. Esse texto serve cabalmente para mim e para você, porque independentemente dos tempos, independentemente da cultura, do lugar, dos costumes, ele está trabalhando a natureza do ser humano, e a nossa natureza, ela foi, e sempre será, até que Jesus volte, e sempre será uma só. Tanto é que as emoções básicas, elas não mudam, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, existe o medo, né? Passou a existir o medo, a alegria, não passou a existir o medo, a alegria já existia. Então as 4 emoções básicas, elas existem, não é? Medo, alegria, raiva e qual é a outra? São 4 emoções básicas que nós temos. Então, desde que o homem é homem, essas emoções, elas já faziam parte da nossa natureza, sim ou não? Fazia. E aqui também o inimigo não está trabalhando na vida de criança. O inimigo está trabalhando na vida de pessoas adultas, porque Deus já criou o homem adulto, tá certo? Deus já criou o homem adulto, sim ou não? Espera aqui 9 meses. Não, a mulher não foi uma mulher que pariu Adão. Adão foi feito pelo próprio Deus. Para a multiplicação da espécie, passou a mulher a parir, mas o homem foi feito adulto. Então nós não estamos aqui longe de muitas desculpas, né? Porque desde criança, também a serpente, o Adão vinha sendo trabalhado desde criança. A Eva vinha sendo atusigada pelo inimigo desde criança. Nós estamos falando de pessoas adultas, não estamos falando de menino, e estamos falando de pessoas que tinham comunhão com Deus. Nós não estamos falando de descrentes. Nós não estamos falando de pessoas que são alheias ao conhecimento da palavra do Senhor. E ele chega, e com apenas um enxerto, né? É misturar a verdade com a mentira. A pior das mentiras é aquela que vem misturada com a verdade, não é? Você sabe a pessoa quando quer fazer uma fofoca da outra, começa elogiando aqui e tal, é verdade, mas, porém, e aí começa a denegrir a imagem da pessoa, mas começa falando com a verdade, começa com o elogio, até porque você abre o coração. Se você é amiga, se você admira aquela pessoa, alguém se aproxima de você e começa a trabalhar a terra fértil do seu coração. Você está com o coração aberto. Quando você está com o coração aberto para receber as verdades que são ditas daqui, a mentira também ela pode vingar. Ela é semeada no seu coração e a mentira começa a vingar. E é exatamente isso que o inimigo faz. Ele começa a trabalhar essa verdade no coração da Eva. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela faz uma afirmação. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Não comer e não tocar. Não é meia obediência, obediência total e restrita. Irmão, se Deus mandou, se Deus disse, é para a gente não fazer. Não, até aqui eu fui, mas aqui eu não consegui. Você não foi para lugar nenhum.
Você não fez de jeito nenhum. Não, mas eu fiz aqui, olha, até que eu consegui, mas daqui para frente não dá para mim, pois você não fez nada. Ela fez uma meia boca, queria fazer uma meia boca diante do Senhor, né? Porque o Senhor Deus está falando aqui que não era para ela não comer e também que não era para ela tocar. Mas o que acontece? Como o inimigo é sagaz, não é? O próprio texto lá no versículo 1 diz, ele disse a mulher, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Mais uma vez um enxerto da palavra. Ele diz, morrereis, aí botou uma palavra, não morrereis. Novamente a palavra continua sendo trabalhada, começa a ser mesclada, a palavra de Deus começa a ser mesclada, não é? Irmãos, e não tem coisa melhor do você receber ou semear a palavra de Deus com engano no coração das pessoas, se primeiro você não trabalhar o emocional delas. Você vai ver alguns cultos aí que o emocional é levado lá para cima, lá para as nuvens. O emocional das pessoas é levado lá para as nuvens, depois que você abre o coração e pum, lá vem a mentira. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? Eu fico olhando assim, né? Tinha uma pessoa que, graças a Deus, saiu do engano. Trabalhamos, conversávamos, discipulávamos, falávamos das verdades, tudo, aquela coisa assim. De repente, irmão Edinho, a pessoa estava no engano. Estava lá e tudo. Como que pode essa pessoa? Onde foi que eu errei, meu Deus? E aí eu me lembro, né? Se Adão e a esposa dele tinham relação com Deus, tinham o ensino do Senhor, fizeram o que fizeram, quem sou eu? Um comedor de feijão. Mas passado o tempo, né? Como a pessoa conhecia a verdade, passado o tempo, caiu a ficha, porque a ficha cai. Mais cedo ou mais tarde a ficha cai. E sabe o que acontece? O que aconteceu com essa pessoa? Ela está desigrejada, não é? Olhe, muito cuidado se você anda pulando de galho em galho, né? Um dia você passou uma temporada na determinada igreja, outro você passou outra igreja, não, essa igreja aqui não está boa, não, quem não está bom é você. Não está bom é você, no seu relacionamento com Deus. A igreja de Jesus era boa? Era não. Jesus era bom? Era. Os discípulos estavam se relacionando com Deus ou com a igreja? Com Deus. Porque lá tinha um Pedro, né, que não valia um cibazol, tinha também um senhor de Judas, tinha também um senhor de Tomé. Esses três camaradas, já pensou se os demais discípulos vão ficar olhando para a situação deles? Não. Então, muito cuidado mesmo, para que você não seja um batisbleiano do sétimo dia, né? Tem gente por aí, muito cuidado. Mantenha firme na sua comunhão com Deus, no seu compromisso com Deus. Agora, no dia que alguém aparecer aqui nesse púlpito e trazer uma palavra diferente desse aqui, aí sim, aí está na hora de você cair fora. Mas enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, permaneça firme nos caminhos do Senhor, para que Deus possa ter misericórdia de nós. E é exatamente isso o que acontece. Então disse a serpente à mulher, não, é certo que não morrereis. É uma afirmação da serpente em cima de uma afirmação de Deus, mudando só uma palavrinha. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Olha só que coisa incrível, né? O inimigo estava forçando Adão e sua esposa Eva para saírem da condição de adoradores, da condição de admiradores de Deus, para serem igual a Deus. O invejoso é exatamente isso. Eu acho que a origem da inveja deve estar aqui. O invejoso é exatamente isso. Olha, o invejoso ele não quer o que você tem. O invejoso ele não quer fazer o que você faz, né? Porque ele fica admirado com o que você tem, com o que você faz. Mas o invejoso, o problema do invejoso não é isso. O fulano comprou um carro, o Beltrano está com inveja. Dá 10 carros melhor do que aquele para ele. Não vai resolver o problema dele. Porque o problema do invejoso é que ele quer ser você. Ele não quer ser nem igual a você. Ele quer ser você. Ele não quer ter o que você tem. Ele não quer fazer o que você faz.
ele quer ser você, coisa impossível. Então o inimigo está falando aqui para o Adão, para Eva no caso aqui, de algo impossível. Ele está dizendo, olha, Deus não quer que vocês sejam igual a Ele, vocês vão abrir os olhos, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês vão abrir os olhos de vocês. Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Mas veja só que coisa absurda, ele está falando num contexto totalmente diferente de uma verdade que já existe. Porque lá no Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que foi que Deus falou lá? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem é igual a Deus. O homem não é Deus. O homem é igual a Deus. Então o homem já tinha similitude de Deus. O homem já tinha aparência de Deus. Quer dizer, ele estava colocando no coração do homem algo que já era inerente da parte de Deus. Ou seja, ele estava potencializando uma situação que não tinha nada a ver com a realidade do momento. Ora, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu preciso de ser igual a Deus? Impossível. Os irmãos gêmeos univitelinos, não é bivitelinos, né, mas nascidos na mesma placenta, os irmãos univitelinos, você olha assim, né, parece demais, absurdamente, e a mãe tem que identificar algum sinal, alguma coisa, né, que vai diferenciar um do outro, mas a identificação é muito grande. Mas se você for para a digital, se você for para o time da voz, são duas criaturas totalmente diferentes, exclusividades. Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que é que nós queremos ser mais do que isso? Ah, Moisés, porque esse foi um discurso primário, foi a primeira tentação, a Eva caiu e Adão caiu, mas eu não vou cair nessa porque eu sei que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Espera lá, gente, nós vamos caminhar, nós vamos chegar lá, tá bom? A gente está caminhando. Mas isso que ele queria fazer, que o homem, né, sentisse a necessidade de ser o que ele já era. O homem sentia a necessidade de ser o que ele já era. Ei, espera aí, não se sinta especial, sabe? Não queira aparecer diante das demais pessoas, porque você é especial. Você é especial. Davi era ou não era vencedor? Davi tinha ou não tinha um bom exército? Era ou não era guerreiro? Era. Mas qual foi a bobagem de Davi? Vá lá no final do capítulo 2 de Samuel, você vai ver. Deixa eu contar meus soldados. Joabe, confere aí quanto é o tamanho do nosso exército. Para que isso? E isso irritou tanto Deus, né? Morreu tanta gente. Deus deu ordem para o anjo matou tanta gente, trabalhando a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade. Eu sei que a definição de ego, ela é muito complexa e multifacetada, mas o ego, assim, um conceito que nós podemos ter de ego, é uma, como é que eu posso dizer, é um entendimento que o homem tem de si mesmo, né, de quem ele é, do que ele possa fazer. O ego da pessoa é o entendimento que nós temos acerca de nós mesmos, do que nós somos e do que nós possamos fazer. Então, eu sei que o conceito ele é definido por meio da filosofia, da psicologia e também através da espiritualidade. Mas o inimigo está trabalhando exatamente, implantando no nosso coração um Deus, que o Senhor Jesus falou lá no capítulo 6 de Mateus, um Deus. Porque Deus já estava entronizado no coração do homem. Deixa eu tirar Deus do coração do homem e entronizar um Deus no coração dele. Para aproveitar o ego do homem e entronizar um Deus no coração dele. Esse Deus tem um nome que o próprio Jesus deu: Mamon. É o Deus da riqueza, o Deus da materialidade. Você já parou para pensar que sempre que nós temos problema com as outras pessoas, envolve coisas materiais, envolve direitos nossos, legalidades nossas? Você já parou para pensar nisso? É exatamente isso que o inimigo está trabalhando no coração da esposa de Adão, de Eva, e trabalhou no coração dele também a partir do momento que ele deu ouvidos para a mulher dele. Então ainda hoje o inimigo que trabalha no nosso ego aqui estava trabalhando no ego
de Eva. E a Bíblia Sagrada diz, no versículo 6, vendo a mulher, olha aqui, que a árvore era boa para se comer, vendo a mulher, ou seja, ele trabalhou nos olhos dele. O que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6? Se todos os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter saúde, mas se os teus olhos forem mal, o teu corpo será tenebroso. Jesus está lá no capítulo 6, está aqui há cerca de 5.000 anos depois, 4.000 anos depois, trazendo uma mensagem, trabalhando exatamente aquilo que o inimigo estava trabalhando. Diante do sermão da montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 9 de Mateus, você vai ver Deus Deus desentronizando Mamon do nosso coração, o Deus das vantagens, o Deus da materialidade, o Deus do meu direito, do eu, né? Meu filho, a minha esposa, a meu trabalho, a meu entendimento. Esse Deus, ele começa a ser colocado, ser entronizado no coração do homem. Tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. É verdade, viu, irmãos? É verdade que nós somos uma só carne, a Bíblia não mente. Quando você pensar em separar do seu cônjuge, você tem que pensar um camarada com um machado na mão, bem amolado, e rachando você nas duas bandas, partindo você bem no meio. Separação para Deus é isso aí. É loucura, é morte. Se somos uma só carne, não tem separação. É como se a pessoa estivesse sendo partida ao meio com um machado. Contudo, todavia, embora nós temos responsabilidades diante de Deus. Nós temos responsabilidade diante de Deus. Lá em casa, minha princesa linda, maravilhosa, não tem razão toda hora nos litígios que ela tem com as pessoas, nos litígios que ela tem com a igreja. Por tem casal que ajuda o outro a ir para o inferno. Aí está detonando uma irmã da igreja, aí está lá o outro ajudando. Está detonando o pastor, está lá o outro filho do cão ajudando. Está lá, filho do diabo ajudando. Na hora de ir para o inferno, para o céu, vai separado, né? É uma só carne, mas na hora de ir para o céu, para o inferno, vai separado. Às vezes morrem os dois juntos, né? De frente com a carreta, pá, dentro do carro. Mas na hora de ir para o céu, para o inferno, é separado. Vem cá, aqui está o seu lugar, e aqui está o seu lugar. A gente não sabe onde é na eternidade, né? Ou deveria saber onde é o lugar na eternidade. Mas não aceite. Se o seu cônjuge está tendo um comportamento que é cristão, mas tem um tal, né, da dependência emocional. Às vezes depende emocionalmente um do outro, né? Acha que é o último homem da face da terra, acha que é a última mulher da face da terra, e eu vou caminhar com ela por aqui, não, eu vou caminhar com ele por aqui. Vai te levar para o inferno. Não aceite. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu com esse lindo casal unido, maravilhoso e bonito, que combinava em tudo, né? Combinava em tudo. Eu acho que até as camisas eles vestiam iguais. Mas a bronca veio. E por ser uma só carne, não é? Os dois entraram no rolo. Está aqui. Ela deu para o marido dela, comeu e deu para o marido dela, não é? Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Se esconderam da presença do Senhor, que coisa absurda. O Salmo 139 diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ninguém consegue se esconder da presença do Senhor. E o que você está fazendo lá escondido, sabe? Aquela fofoca que você faz, que eu faço escondido lá com a minha esposa, lá no interior do nosso quarto, Deus está ouvindo tudo. E o cão ainda está dizendo assim: vocês dois são dois sem vergonhas. Eles estão falando mal da igreja de vocês. Estão falando mal do pastor de vocês. Vocês estão falando mal da irmã fulana e tal. Nós não nos escondemos do Senhor e também não nos escondemos do diabo. O diabo não é onipresente, a gente sabe, né? Mas por eles serem muitos, eles estão em todos os lugares. Eles são muitos, eles estão em todos os lugares. Portanto,
Aqui poderia ser uma palestra para casais, né? Marido e mulher, cuidado. Na hora de se relacionar com Deus, na hora de se relacionar consigo, é uma coisa, na hora de se relacionar com Deus é outra coisa totalmente diferente. Eu achei legal daquele pai, né, que daquele infeliz que matou Charles Kirk. Aí voltou para casa. Quem denunciou foi o pai dele. Aí o pai denunciou o filho. Mas rapaz, se um infeliz faz uma tragédia dessa, o camarada comete um absurdo desse, como é que não vai mandar esse camarada para a cadeia? Ao invés de dizer, meu filho, por que você fez isso? Eu vou lhe esconder, vem cá, corre e tal. Conversa, moço. Ele entregou o filho dele. Foi ele que entregou o filho. Irmãos, nós temos que assumir a nossa responsabilidade com Deus. Se a minha esposa vai assumir ou não, isso é problema dela. Se o meu filho vai assumir ou não, isso é problema dele. Eu quero o meu compromisso com Deus. E se eu tiver que corrigir ela, eu vou corrigir, como muitas vezes já fiz. Aqui tem uma irmã, que o nome que faz a fofoca, né? Aqui tem uma irmã que eu achei lindo o que ela fez na frente do marido dela. Isso aí não. Olha, se bem você está assim, vai descendo, você está se engrandecendo. Estava só eu e eles dois. Isso é uma situação até espiritual, de nível espiritual. Epa, isso bem é vaidade sua, você está se engrandecendo. E pensa num casal feliz, realizado. Né? Pensa num casal feliz e realizado. Mas nós precisamos entender, a Bíblia Sagrada diz que cada um de nós dará conta de si mesmo ao Senhor. E eles quiseram fazer que o impossível, se esconder da presença de um Deus onipotente, onisciente e um Deus onipresente. Vamos fazer um paralelo? Bora fazer um paralelo? Vamos sair do paraíso e irmos lá para o deserto. Principalmente o que está descrito no capítulo 4 de Lucas. Quem era que estava lá? O protótipo da humanidade. O homem, modelo da humanidade, estava lá. No paraíso, um local, situação de conforto. Não, aqui não tem como eu negar Deus, não é possível. Essa vida que eu estou levando aqui, as contas estão em dias e tal, eu estou bem com o meu cônjuge, eu estou bem com a empresa, eu estou bem com a vizinhança. Aqui, o diabo aqui não tem lugar para ele, não. Esse era o paraíso. Agora vamos sair do paraíso e embora lá para o deserto. Eita, aqui é fácil de qualquer um cair. Numa situação dessa aqui, meu amigo, nessa secura aqui, nessa sequidão aqui qualquer um pode cair. Lá estava o representante, o Adão de Deus, o representante da humanidade no deserto. Ele foi que arrastou o inimigo para um campo de batalha diferente. Porque o Senhor Deus poderia enfrentar, Jesus poderia enfrentar o inimigo em qualquer outro lugar, em qualquer outra situação, mas ele levou para o deserto, ele foi esvaziado de si mesmo. Deus, a palavra de Deus diz que ele se esvaziou de si mesmo, não é? Não usurpou da sua condição de ser Deus, ele foi com fome e com sede. Quando ele estava com fome e com sede, deu liberdade para o inimigo chegar. O inimigo chega trabalhando o quê? Exatamente as mesmas coisas que ele trabalha com Eva e seu esposo, Adão, ele começa a trabalhar no coração do Senhor Jesus. Se tu é filho de Deus, não começa assim a tentação? Se você se assemelha com Deus, se você parece com Deus, manda, não é? Com que esses pães se transformem trabalhando novamente o pão, novamente trabalhando a materialidade. E aí, os nossos problemas, a maioria dos nossos problemas de relações interpessoais, elas envolvem coisas, a maioria. Quando não é, envolve os nossos desejos, o nosso entendimento, os nossos achismos. Quando não é, envolve isso. Mas o Senhor Jesus arrasta o inimigo para um campo de batalha hostil, diferente do paraíso, e lá ele vence Satanás. Como um homem, tá? Ele não brincou de ser Deus, ele não deu ordem aos anjos como o diabo sugeriu. Não deu ordem. Ele, mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, porque ele poderia, no poder ali, ele só disse, vai de Satanás, arreda-te de mim. Mandou o diabo sair, não mandou o fogo cair do céu. Estava na condição de homem, sabe, irmãos? Por isso que ele sentiu fome e sede. Aí sabe o que é que eu entendo com isso? Que se nós quisermos, irmãos, nós dominamos o pecado. Se nós quisermos, nós diremos não para o pecado.
Nós temos capacidade de viver em comunhão com Deus, em santidade, em plenitude de espírito. Sim, é possível nessa baixa terra nós termos uma vida, mesmo como pecador, de perfeita comunhão com o Senhor. Tanto é que a Bíblia Sagrada fala de alguns pecadores. E olha o que fala lá na galeria dos homens da fé, para finalizar. Abra aí sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, para finalizar. Hebreus capítulo 11. Por favor. Uma vez a minha princesa ela ficou muito chateada comigo. Edinho, porque eu tirei a razão dela e dei a razão para um irmão. Ou melhor, para uma irmã. Faz algum tempo, sabe? Ela ficou chateada comigo. Jesus é bom. Ela é santa. Se ela fosse pregadora aqui, ela ia falar também de algumas mazelas minhas, né? Hebreus 11, por favor. Amém? Está aberto em Hebreus 11? Agora veja o que diz o versículo 38. 11, 38. Não, vamos aqui do 37, né? Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Quer dizer que passou aqui por essa terra cabra macho, que esse mundo não era digno. Estou falando de pecador, irmão. Nós estamos falando de pecadores. E por que nós não vivemos uma vida de santidade? Porque nós não queremos. Porque se nós quiséssemos, não tinha cão que nos aguentasse. Por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê a sua paz. Amém? Fique de pé, vamos orar.